Olá, maltinha liberal! Sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde vamos falar de swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Humor, mas nós estamos aqui a falar de coisas sérias. São coisas sérias, mas com um bocadinho de humor à mistura. Sim, e porque isto, na verdade, mesmo neste meio liberal, o que nós queremos é divertir-nos, não é? Eu sou o Vasco. Eu sou a Catarina. E neste segundo episódio vamos falar sobre como abordar o tema do swing com o vosso parceiro, isto para quem está a começar e tem alguns receios, como lidar com o ciúme e aquelas inseguranças que depois podem aparecer já depois dessa primeira conversa e quando realmente decidirem entrar neste meio. E vamos também falar da nossa experiência pessoal, como é que nós começamos e o que nos levou à primeira vez. E podemos falar sobre a nossa primeira experiência ou falamos só sobre o que é que nos levou lá? Vamos ver. Vamos ver. Pronto, então, se este tema vos interessa, fiquem connosco. Se não ouviram o primeiro episódio, recomendamos que comecem por aí. Falamos ali um pouquinho dos objetivos do podcast e também falamos de alguns termos que se calhar vamos usando ao longo dos vários episódios. Mas possivelmente vamos explicando sempre as coisinhas de cada vez. Também queremos agradecer a quem já nos segue nas redes sociais, no Instagram. Podem procurar-nos, Podcouple69. Nós vamos partilhando lá as coisas e vamos até recebendo algum feedback. Já temos recebido algumas mensagens bem simpáticas de alguns de vocês. Obrigado por isso. Então vá, por onde começar? Vamos começar talvez por aquela conversa. Aquela conversa a ter com o parceiro quando decidem iniciar no meio do swing. Como falar com o teu parceiro ou com a tua parceira? Dizer, oh minha querida, oh meu querido, vamos para o meio do swing? Vamos para o meio do swing? O que é isso? Vamos dançar? Vamos dançar. Isso é uma nova dança? Não, é assim, não é fácil. Primeiro isto começa sempre por norma por alguém. Por norma, há um dos elementos do casal. Nem sempre o homem. Dizem, os homens são os porcos, eles querem outras mulheres. Não, nem sempre. Há um que se calhar já pensou nisso, não é? Só que até pode ter essa vontade e essa ideia, mas parece que nunca calha em conversa, nunca há abertura para falarem sobre isso, ok? E não é fácil, não é? Chegares ao pé da tua mulher e dizeres, oh minha querida, eu quero comer outra mulher esta noite. Sim, não digam dessa forma. Escolham o momento certo. Assim, num ambiente seguro. Nós não queremos, do género, olha, nós aborrecemos esta noite, olha, já agora, o que é que achas de troca de casais? Não, tipo, uma ideia. Portanto, esperar pela altura certa. Mas o que é que é importante falarmos nisso? Até porque há muitos casais que nós conhecemos que ambos tinham essa vontade, mas nunca falaram sobre isso. Mas passaram alguns anos sem falar sobre isso um com o outro, não é? Nós, em particular, nunca foi tema de conversa. E já estamos juntos já há muito tempo. Há muito tempo. Já estávamos juntos há muito tempo, quando começámos no swing. Nunca foi tema de conversa e, individualmente, nunca foi algo que nós pensássemos nisso. Será? Mau! Sua porca! Mas já vamos explicar isso. Ok. Então, o importante é que se tente falar de forma aberta, sem imposição, se calhar até usar algumas referências externas. Olha, vi um filme que abordava este tema. Ou então podem mostrar o nosso primeiro episódio do Podcouple. Sim. Tem que começar por aí. Olha, isto apareceu-me no Spotify, ou no Apple Podcasts, e olha, isto começou a tocar. Pareceu-me interessante. O que é que achas? Queres ouvir também? Pronto, obviamente que a resposta vai ser: até aí os filhos estavam no banco de trás do carro. Pronto, cuidado com isso, ok? Mas acho que isso é uma boa forma de começar. A nossa forma foi um pouquinho assim. Houve uma referência que deu origem à conversa. Pronto. E depois, é claro, ouvir sem julgar, não é? Eu, ao dizer, olha, eu achava interessante podermos estar com outras pessoas, não quer dizer obrigatoriamente eu não quero estar contigo, não é? Porque o que é que este meio nos fez? De que modo é que ele nos alterou a nossa relação?
assim, alterou. Não vou dizer que acabamos por estar mais próximos um do outro, não foi nesse sentido, mas talvez aquela excitação do próprio meio em si acabou com que nós, na nossa relação, acabássemos por ter ali mais momentos ali mais ou menos hot. Absorvemos muita coisa de outras pessoas, aprendemos muito e também ensinamos muito. E é engraçado ver como o nosso... Aqui falando de relacionamento sexual, é engraçado ver como algumas coisas mudaram para melhor, mas não de uma forma pontual. Acho que ficou para sempre. Às vezes até brincamos a dizer, se voltássemos atrás no tempo, nós dávamos uma lição de sexo às nossas versões do passado. Provavelmente não tinha piada nenhuma estar com o eu de 20 anos. Coitadinho do Vasco. Há uns anos atrás, não apanha-se agora. Davas cabo dele. Mas pronto, de qualquer forma, é importante ouvir, até porque vocês podem ficar surpreendidos com a vontade do vosso parceiro e até podem ficar desconfortáveis com a vontade do vosso parceiro. Nunca sabe Género, o que se está à espera do outro lado. Porquê que estás a aceitar isto tão bem logo assim de repente? Porquê que dizes logo que sim? Tipo, devias estar aqui a fazer-te de esquisita. Há coisas que os vão surpreender no vosso parceiro e que vocês ainda não conhecem, e isto é uma boa forma até de nos ficar a conhecer o nosso parceiro e conhecermos a nós próprios também. Porque depois vem algo que pode ser relevante, que é, ok, nós já decidimos começar, mas será que foi boa ideia? Como é que eu lido com isso? E como é que vai ser aquele ciúme? Aquele ciúme vai estragar isto tudo? Estava aqui, desculpa, acho que estava... Enquanto estavas a falar, estava aqui a lembrar de uma forma assim engraçada de poderem falar sobre o meio com o vosso parceiro. Que tal um jogo? Então os dois, se estiverem sozinhos, né? Ou se tiverem filhos à noite enquanto vão para a cama, estão ali, olha, querida, e que tal fazer agora ali um jogo? E o jogo por exemplo, do Eu Nunca, ou o jogo de perguntas, em que já tens assim no papelinho já várias coisas escritas. Será que sentias ciúme se me visses com outra mulher? Assim, tentar fazer assim perguntas para que levassem para o meio do swing. Acho que seria assim, uma forma... Tentar conseguir com que o parceiro visualizasse uma situação concreta, para ele tentar explicar como é que ele imagina que se iria sentir, ok? Porque o que nós imaginamos depois pode não ser o que vai realmente acontecer, ok? Acho que depende muito da relação que o próprio casal tem. E lá está, como disse o Vasco, nós nunca sabemos se a outra pessoa já há muito tempo já não estaria a pensar nisso, não é? Claro. Que acabou por ser um bocadinho também como foi a nossa chegada até ao mundo do swing. Estavas a falar em relação ao ciúme. O ciúme, sim, o ciúme é um problema. Não é bem o ciúme, a insegurança, ok? Algumas pessoas interpretam como ciúme. Eu acho o ciúme uma cena porreira, do género, eu tenho o meu brinquedo preferido e como eu gosto tanto dele, eu tenho mais dificuldade em partilhá-lo, mas eu partilho com alguém que seja especial e alguém que saiba cuidar bem do brinquedo. E que saiba cuidar do brinquedo, não é? Mas eu acho que nos sentimos bem em partilhar aquilo que é mais importante para nós e claro que isto tem sempre a ver com uma relação de confiança com o nosso parceiro e também com as outras pessoas, obviamente, ok? De qualquer forma, não há uma solução mágica, nós não vamos dizer, olha, é só dizer isto e aquilo e está feito, ele vai aceitar, ela vai aceitar, vai ser maravilhoso. Pode funcionar, pode não funcionar. Agora, tem que ser vocês a conhecer o vosso parceiro e a decidir qual é o momento certo. Mas aquela dica do nosso podcast, eu acho que vai ser engraçado. Sim. Olha, eu ouvi isto. Mas não lhe mostrem este bocado, porque senão dá a entender. Já estavas com ela fisgada. Passam só para o terceiro episódio. Okay. Em relação à insegurança, se vocês são um casal inseguro, acho que não será uma boa forma, não é viável entrar no swing. Porque tem que ter, na nossa opinião... Tem de ir devagar. Não quer dizer que não fiquem totalmente fora, mas há formas de andar mais devagar, não é? Conhecerem, irem com calma.
todos os casais têm o seu ritmo. Há casais que é hoje, vamos começar. Há outros casais que é, vamos vendo. Daqui a um ano, daqui a um ano, vamos ver como é que evoluímos. Como já costumamos falar, junto com os nossos amigos, o swing não destrói relações, mas a falta de diálogo sim. E é importante estarem sempre abertos ao diálogo, quer quando estejam bem, quer quando estejam zangados, e especialmente nessas situações, porque aí sim, nós já temos visto muitos casais acabarem a relação porque simplesmente não sabem dialogar um com o outro. Não tem a ver com o swing. E da mesma forma, o swing também não salva relações. Portanto, é como aquela situação. A nossa relação não está bem, vamos ter um filho. O swing é algo desse género. Se não estão bem, esqueçam. Não vai ser a vossa cena. Pode parecer que vai funcionar bem durante um bocado, mas a coisa vai acabar mal. E já devem estar a perguntar como foi a primeira vez. Aliás, como é que nós começamos no meio do swing? De quem é que foi a ideia? Olha, a ideia, agora vou ser sincera, a ideia foi do Sr. Vasco. Agora, como é que o Vasco chegou à ideia? Aí é que eu vou explicar. Não tem nada a ver, vão ver. Depois vocês vão dizer. Não, pois era, afinal a ideia foi da Catarina. Não, eu gosto de ler e tenho pessoas amigas que de vez em quando partilhamos livros. E falou-me de um livro da escritora da Megan Maxwell que se chama... Pede-me o que quiseres. Pois eu tinha bloqueado, gostei tanto do livro que até me esqueci. E aquele livro acabava por me deixar excitada. Falava com o Vasco sobre o conteúdo do livro e até que houve um dia em que ele me perguntou: gostavas de experimentar? Sim, nunca tivemos assim nenhuma conversa antes disso. Simplesmente, este livro, isto é excitante. E ela de vez em quando fazia questão de me ler umas passagens e eu lê lá, ok, tudo bem. E foi mesmo assim. Eu perguntei, gostavas de experimentar? E eu respondi, por que não? E assim parece foi. Surreal, mas foi mesmo assim que aconteceu. Depois disso, nós passado pouco tempo, tivemos logo a nossa primeira experiência, através do site do SWPT. E começamos à procura de informação. Tinha dado jeito este podcast. Porque na altura não se encontrou quase nada que abordasse. Ainda hoje não se encontra muita coisa, não é? Se procurarmos, conseguimos encontrar, mas precisamos procurar bem e em sítios diferentes. Mas a informação está lá. Mas com este podcast vai ser muito mais simples. É só seguirem os episódios. Olha, uma coisa que eu era para dizer há bocado, mas que me esqueci. Nós falámos da nossa... como é que nós começámos, mas a maior parte dos casais tem histórias bastante diferentes. Há algumas que acontecem com mais frequência. Por exemplo, a minha mulher tinha vontade de estar com outra mulher e então decidimos estar com casais. Okay? É uma situação frequente, mas há muitas formas diferentes, muitas ideias diferentes. Há casais que sempre falaram disso desde que tinham 18 anos e depois decidiram. Cada um de vocês vai ter a vossa própria história. E qual foi a nossa primeira experiência? Nós tentámos não perder muito tempo com isso, do género, se isto não é para nós queremos saber o mais rápido possível. Então nós se calhar acelerámos o processo ali um bocado, vamos tirar já a limpo se isto é uma cena para nós. E nós chegámos ao contacto com as pessoas. A nossa intenção era fazer a chamada troca completa, o hard swing, troca com penetração, como falámos no nosso glossário do episódio anterior. Mas achámos que talvez isso corresse mal e ficássemos com aquele ciúme, e então decidimos fazer uma forma mais soft, aquela parte só de oral, só para ver como é que a coisa rolava. Mas sempre com a intenção de fazer a troca completa. Para a primeira experiência, não foi assim grande coisa. Bem, não correu. Ainda pensamos assim, será que isto é mesmo para nós? E depois aí tivemos mais experiências e realmente o swing é uma cena para nós. Uma coisa para nós, é. Mas nós decidimos, talvez o problema tenha sido esta cena do soft, não era aquilo que nós queríamos. Ou talvez tenhamos assim, ido com muita sede ao pote. Talvez. Porque não... Nunca se saberá. Não perdemos muitos meses até encontrar o casal certo, porque se tivesse corrido mal não queria dizer, perdemos 2 anos e afinal não gostamos, não é? Provámos. Agora, uma coisa que é importante, pelo menos o sentimento com que eu fiquei, é que eu estava à espera de ver a Catarina a fazer aquilo, eu estava à espera que isso me incomodasse,
mas não me incomodou. E isso foi o sentimento estranho que ficou. Tipo, eu estava à espera de sentir aquele ciúme, só que não aconteceu. E isso é que foi a parte que para mim foi estranha. E para mim também, assim, eu nunca tinha visto o Vasco a dar um beijo a uma mulher e se fechar os olhos nesta altura eu consigo visualizar aquele dia da nossa primeira vez, o Vasco a dar um beijo à rapariga e não me senti nada incomodado. É como se tivesse... Sabe porque não gostas de mim? Era como se fosse um familiar meu ou um amigo meu tivesse ali aos beijos a outra pessoa. E não apenas beijos. Sim, mas pronto, pelo menos a parte do beijo, que é a parte, acho que é o primeiro contacto que normalmente se tem. E não me senti nada incomodada. E acho que outra coisa que também é importante é quando, isso falamos por nós, isso fazemos sempre, quando temos uma troca com um casal, no final, ou depois no final na viagem, mesmo quando o casal depois vai embora, se for aqui na nossa casa, falamos sempre sobre como é que correu, que sensações é que tivemos, se nos agradou, se não nos agradou, e acho que isso também acaba por ser muito importante também, claro, quando existe uma troca com o casal. Eu acho que isto acaba por ser aqui o mais importante do nosso episódio de hoje. Então vamos assim concluir o nosso episódio, mas calma, não se vão já embora. Nós esperamos que este episódio tenha sido útil para vocês e para quem está a começar, que possa vir a ser o pontapé de saída para algo que poderá vir a ser interessante. No próximo episódio vamos então falar sobre encontros com casais, como conhecer, onde conhecer, o que pode correr mal. E o que pode correr bem. Também. Portanto, aqui também falar um bocadinho das experiências que nós já vivemos e também experiências de outros casais, coisas que correm menos bem. Que há sempre essa possibilidade. Até ao próximo episódio. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, podcouple69, procurem-nos lá. Interajam connosco. Interajam. Ok. Portanto, enviem as vossas mensagens, portanto, as vossas sugestões. Digam-nos também como é que foi para vocês, para quem já tentou, para quem já fez. E até ao próximo episódio. Divirtam-se e vivam sem tabus.